Obrigado, gente. Dá vontade de cantar toda vez que estou no palco. Vocês querem? Para dar uma esquentada antes? Faz assim, ó. Tum, tum, pá. Body of the boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. Mud on your face, big disgrace, waving your banner all over the place. Valeu. Eu estava achando a minha fala um pouco humanizada, perto de tantos depoimentos bacanas. Aí eu resolvi voltar lá atrás e também pensar e falar um pouco da trajetória que me trouxe até esse palco. É uma honra. Eu tenho muito orgulho disso aqui. Eu acho isso aqui muito legal. Era um sonho. Então, estou muito feliz de vê-los aqui. Eu comecei como cartunista de jornal aos 17 anos de idade. Eu fazia cartoon para jornal de papel, que é uma coisa que existia no tempo do seu pai, que a gente usava para ler, e depois usava para forrar para o cachorro fazer xixi em cima, né? Hoje, não faça isso com o seu tablet, mas os jornais estão em extinção, essa é a verdade. Eu trabalhei muitos e muitos anos em jornal. Eu entrei como cartunista no jornal Primeira Hora, lá de Uberlândia, que já acabou, e como cartunista, o chargista ganhava muito mal, eu fui pegando outras atividades no jornal. Lá não tinha o curso de comunicação social, eu me formei em História bem depois, mas eu fui seguindo uma carreira como repórter, como editor-chefe, até que veio esse fenômeno da internet. O tempo todo, eu já era executivo de jornal, mas eu ainda continuava sendo cartunista. Eu parava todo dia às 6h para ir lá fazer o meu desenho. E eu gostava muito de brincar com animação, fazia animações. Eu era um péssimo aluno, então pegava aqueles livros grossos de matemática e ficava fazendo desenhozinho na borda do livro. Alguém já viu aquele desenho animado que você passa assim, faz o homem palito que vem, que pula, cai na boca do tubarão e faz trrr, né? E ele mexe, ele cai e tal. Foram as minhas primeiras experiências com animação. Quando veio a internet, eu estava no Grupo Algar, que é um grupo grande de comunicação e de dono de uma telefônica, era o dono do jornal, e eu fui colocado num grupo de trabalho, junto com engenheiros, com um monte de gente, para fazer uma certa projeção do que seria o futuro com a internet na área de telecomunicações, porque ia começar essa abertura que trouxe o telefone móvel para todo mundo, essa abertura que acabou com o sistema Telebrás, que era público, e veio a livre concorrência na telefonia, que foi uma coisa positiva para o país, no sentido de que eu me lembro que o meu telefone doméstico da minha casa, o telefone fixo, era alugado, porque era tão caro uma linha telefônica que muita gente alugava telefone. Bom, mas continuei cartunista. Mind the gap. Eu adoro essa frase. Eu adoro essa frase porque é o seguinte, mind the gap mostra um poder de síntese que a língua inglesa tem, que é muito legal. Eu vi a primeira vez em Londres, né? Porque lá quando você entra no metrô de Londres, o tempo todo tem uma voz que assim, mind the gap, mind the gap. E está escrito no chão, está escrito na parede. E nada mais é do que, cuidado com o espaço entre a plataforma e o degrau do trem. Agora, dizer isso em 3 palavrinhas, só o inglês e nós de Uberlândia e Uberaba, que a gente pode assim, olha o buraco, né? A gente resolveria sim também. Mas eu estava no bondinho do Pão de Açúcar, esse ano passado, e vi lá Mind the Gap. Né? Em português era quase uma bíblia, para dizer a mesma coisa. Cuidado com o degrau, blá, 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 né? Mind the Gap. E como cartunista, eu não sei se vocês sabem como é que funciona a ferramenta, o mecanismo do humor. Ele é o seguinte, nada mais é do que você pegar o seu cérebro e passar uma pegadinha. Eu te conduzo para uma linha de raciocínio, você segue a minha linha de raciocínio, aí chega no final, eu dou uma quebrada, um twist. Se o seu cérebro sentir que aquele twist não é idiota, que aquele twist não representa perigo, ele vai ter um riso, ele vai provocar o riso involuntário em você, porque você vai falar, esse cara está zoando, e vai rir. Então, o cérebro do cartunista está o tempo todo fazendo conexões improváveis, o tempo todo. Quem mora comigo sofre com isso, porque assim, são as conexões mais improváveis do mundo. E foi assim que, vendo a placa Mind the Gap no bondinho do Corcovado, eu, obviamente, fiz a ligação com a era que estamos vivendo dos aplicativos de comunicação, do tipo WhatsApp, Facebook Messenger, de todos esses que estão por aí, que estão mudando a nossa forma de nos comunicarmos.
É bem óbvio, né? Mind the Gap tem tudo a ver com isso, vocês concordam? Todo mundo já entendeu onde eu vou chegar? Não, né? Eu explico. É viagem na maionese. Nem tudo vira ideia humorística, mas o tempo todo a gente faz conexões. Eu gravei um vídeo de 3 minutos sobre isso, porque eu reparei uma coisa nesse mundo que a gente está vivendo. Eu tenho acompanhado, são 18 anos de internet, eu sou um sobrevivente. Tá? Quando eu estou quase morrendo, eu acho assim, minha carreira acabou, vem alguma coisa nova. Esse ano foi o YouTube. Me deixaram ir para o YouTube. Eu falei, tá bom, meu parceiro UOL. Então, eu cheguei no YouTube com 10 anos de atraso, a pirataria do meu material comia solta lá, eu faço um desenho animado por dia com uma pequena equipe, e lá no YouTube eu já estou com 24 milhões de visualizações mensais, que é mais do que muito youtuber famosão, e a gente está crescendo o número de inscritos na média de 3 mil novos inscritos dia. Então, a gente vai chegar logo a fazer muito barulho, já está muito legal como está. E lá eu fiz um videozinho onde eu fiz uma reflexão sobre essa era que a gente está vivendo dos aplicativos, o impacto que tem na vida da gente, especialmente dos mais jovens. Porque eu tenho acompanhado essa evolução toda. Eu sou do tempo do e-mail, lá no comecinho, né? Eu estou vendo todo esse conforto que as redes sociais estão trazendo para a nossa vida, e, ao mesmo tempo, todos os riscos das bolhas sociais, daqueles algoritmos que são escritos para nos deixar em posições confortáveis, que são um perigo, porque nos dão a sensação de maioria. Acho que todos vocês sabem que quando vocês estão, por exemplo, na sua rede social, o que aparece para você, mesmo que a outra pessoa curta, as mesmas pessoas que você está curtindo e resolveu seguir, o que vai aparecer para você ali é completamente personalizado, porque tem a ver com os seus joinhas, com os seus comentários e tudo. Isso te dá, às vezes, até uma falsa sensação de unanimidade. Você pensa que você está num mundo, mas, na verdade, você está numa bolha. Voltando às redes sociais, voltando aos aplicativos de mensagem e o Mind the Gap, o que começa a acontecer quando a gente tem na mão um aplicativo onde você conversa com a pessoa por texto escrito e digitando através dos polegares, né? Aquele curso de digitação que se fazia no passado, de datilografia, quando que os nossos avós iriam imaginar que um dia a gente ia usar só os 2 polegares para conversar? Obviamente, ali já se falou muito sobre o prejuízo disso para o idioma, né? Porque você come os pronomes, qualquer abreviação está valendo a pena, o importante é se comunicar. Já tem muita gente defendendo que a língua, de acordo com a norma culta, não deve ser cobrada, está bem mais flexível isso. Existe um outro problema também, que é o dos trabalhadores que não se desligam, porque eles estão 24 horas por dia no WhatsApp, e o chefe, me lembrei, fulano, amanhã quando você chegar, e te manda isso às 19, às 20 horas. Ou seja, tem gente que já ganhou até processos em função disso, porque você não desliga. Tem síndrome de burnout por causa daquilo. Chega a ter um grau de estafa horrível. Mas tem uma outra coisa que eu reparei, que eu não vi ninguém falando, eu falei, isso é um problema muito sério, eu vou chamar a atenção das pessoas para isso, que é o Mind the Gap. Gap é legal, e o Mind também, porque Mind tem em mente, né? E Gap não é só o espaço do buraco do degrau, o Gap também é qualquer espaço que também pode ser um espaço de tempo. Tanto que no mundo corporativo se usa muito falar assim, existe um gap entre o planejamento e o lançamento do produto, né? É uma palavra chique de se usar no corporativês, né? E o que acontece quando a gente está falando por mensagem? Quando a gente está falando por mensagem, você manda uma mensagem, espera a mensagem do outro e vai naquela troca. Então, para aquelas conversas que são as conversas mais simples do cotidiano, você tem as respostas muito fáceis. Muito fáceis. Mas quando são respostas mais complexas, ou quando é um chaveco, uma relação afetiva que está começando, e você quer soar inteligente, e você quer impressionar bem, você tem uma coisa muito boa ali naquele aplicativo que você não tem no contato do convívio social ou na ligação telefônica, que é o tempo para pensar uma resposta, né? Que sejam 30 segundos para você falar. E aí, papapá, aí ela, o que eu vou dizer para essa gatinha? Tal? Você tem 30 segundos, talvez, 1 minuto, 2. Se você tiver com pouca inspiração, você pode dizer que acabou o seu crédito do 4G, ou que você foi interrompido por alguém. Mas, enfim, você tem o gap. Você usa o gap a seu favor. Existe um espaço de tempo que você usa, que está ali, à sua disposição. E a gente vive num mundo que dá a gente a entender que não existe esse gap, que não existe esse silêncio. Porque quando você entra, por exemplo, para ver o seu youtuber predileto, o vídeo dele é todo recortado, já reparou?
tem aqueles cortes secos assim. Todos os silêncios, todas as frases que ele disse errada, todos os momentos que ele precisou de uma reflexão, está aqui conversando, de repente ele... Esse espaço ele corta. Né? Você vai ver uma série hoje, é muito mais acelerada, a TV é acelerada, tudo é acelerado, todo mundo tem que ter a resposta na ponta da língua, a não ser a nossa querida monja, né? Porque se a gente for perguntar para ela o sentido da vida, ela pode, com aquela tranquilidade budista. Aí você desacelera junto e pronto. Mas a vida real não nos dá isso. A vida real está nos cobrando cada vez mais, a internet, a velocidade das coisas, que a gente tenha sempre uma resposta na ponta da língua pronta a qualquer momento. Né? Quando você está no aplicativo e está lá conversando com alguém, na sua tentativa de sedução, aparece lá, a menina te pergunta, qual é o seu filme predileto do Tarantino? Você corre no Google, vê a filmografia do Tarantino inteira. Putz, que sorte que eu vi Kill Bill. Kill Bill. Ao vivo. Qual é o seu filme predileto do Tarantino? Eu vou ao banheiro, aí você vai pegar o Google? Não tem como, né, gente? Então, o que acontece? Muitos jovens da geração de vocês, que estão aqui, a maioria jovens, está preferindo esse tipo de interação. E fica muito desconfortável quando tem que conversar ao vivo. Eu estou falando alguma besteira? Quando o cara pede o telefone, ou ela pede o telefone, e você vai ter que passar para aquele segundo estágio, que é o estágio da conversa ao vivo, ou de chegar junto, o frio na barriga fica gigante. Porque falar, a capacidade de verbalização, ela é um aprendizado, ela é uma habilidade adquirida, a gente não nasce com ela. Imagina, por exemplo, você numa entrevista de emprego, tá? Se você não utiliza isso, se você não aprende a lidar com isso, se você não aprender a lidar com esse gap. Você está lá na entrevista de emprego, o cara te faz algumas perguntas que são básicas e vem fácil. Qual a sua idade? Quantos filhos você tem? Você é casado? Você já trabalhou quantos anos nessa área? Aí, quando ele te pergunta assim, onde você se vê daqui a 10 anos? Né? Se você estiver no aplicativo, você ainda pode... Essa é aquela hora que você fala, acabou meu 4G, o vizinho bateu na porta, desculpa, né? E o relógio começa a contar quando aparece o azulzinho, né, gente? A pressão vem até nos aplicativos. Apareceu o azulzinho, viu. E tem gente que fica altamente ansioso porque a resposta não vem. Né? Mas ao vivo a gente não tem isso. A boa notícia, além dessa que eu estou dizendo, que você pode desenvolver essa habilidade, é que esse gap, essa velocidade maluca que estão impondo para a gente, ela é completamente desnecessária. Você pode usar o silêncio, você tem alguns truques do discurso que você pode usar a seu favor, quando você estiver numa situação dessa de desconforto. Por exemplo, é muito difícil para um jovem falar assim, está lá ao vivo, qual é o seu filme do Tarantino predileto? Você fala, nossa, me deu um branco. Quais mesmo que ele dirigiu? Nossa, me deu um branco. Ah, ele fez o Kill Bill, o Django. Ah, entendeu? Isso, a gente fica tão habituado com o gap, a usar o gap, que a gente perde a capacidade do improviso. Ou, por exemplo, se você está lá na entrevista do emprego e o cara pergunta para você, onde você se vê daqui a 10 anos? Você pode coçar o queixo, olhar para o teto e falar, onde eu me vejo daqui a 10 anos? Talvez ele vai até te admirar, porque vai ver que você não é um cara impulsivo que fala a primeira besteira que vem na cabeça. E você pode deixar fluir, desde que você não fale nenhuma besteira. Olha, eu me vejo feliz, eu me vejo estabelecido. Aí, seu cérebro está lá atrás, em segundo plano, trabalhando a resposta. E acho que posso conseguir tudo isso trabalhando aqui com vocês. Né? Então, o que acontece? É um aprendizado, gente. Não tem como. Eu vendo essa placa, Mind the Gap, eu fiz esse vídeo, onde eu chamei atenção para isso. Muito se fala sobre os prejuízos desses pequenos componentes que maravilham a gente, mas que também são uma invasão de privacidade terrível. Não existe nada pior do que aquele cara que está lá com você no aplicativo e fala assim, oi, plim, tudo bem? Plim. Você está aí, plim. Pô, cara, escreve o que você quer, escreve 10 linhas, mas escreve, é um texto aquilo. Porque a mesma coisa de você estar conversando com alguém, esse plim é tão intrusivo quanto você está conversando com alguém e alguém chegar e enfiar a cara no meio e começar a conversar com você. Ele não sabe onde você está, o que você está fazendo, nem nada disso. Então, essa geração que está habituada a conversar só por mensagenzinhas curtas e que está utilizando o gap ao seu favor,
eu deixo esse recado. Mind the gap. Preocupem-se, tenham atenção, cuidado com os espaços vazios. Aprendam a trabalhar ele no dia a dia. Eu sei que a mensagem que estou trazendo para vocês não é uma mensagem para transformar a vida de vocês num sentido mais amplo, mas vai fazer muita diferença para vocês no mercado de trabalho, nas relações afetivas, à medida em que vocês aprenderem que essa é uma habilidade, e acreditem, o friozinho na barriga nunca vai sumir. O que ele não precisa ser é uma coisa para te imobilizar, para te paralisar. Eu mesmo subi aqui, falar para o TED, tem regras aqui para falar no TED, falar com vocês, numa outra cidade, para me ouvir. Eu quebrei um pouco a minha atenção, botando todo mundo para cantar, mas o friozinho da barriga é meu amigo. O friozinho me ajuda a não falar besteira. O friozinho pode ser domado. Então, é só isso. Vocês prestarem atenção no que tá dizendo, com atenção, mas tomar muito cuidado, se você é usuário de aplicativos de mensagens, com esse gap. Mind the gap. Obrigado.